muito bom dia. Hoje estamos com o Dr. Frederico Branco, urologista do Hospital da Perlada e dos Lusíadas Porto e presidente da secção de urologia da APCA, para falar sobre a urologia e a cirurgia ambulatória. Bom dia, Dr. Frederico. Bom dia, muito obrigada pelo convite, antes de mais. De nada. Qual é a expressão que a urologia tem na cirurgia ambulatória a nível nacional? Olha, os números efetivamente não lhe consigo dizer, porque é um dos nossos propósitos é criarmos cada vez mais uma base de dados e saber na realidade o que é que se está a fazer de ambulatório. O que lhe sei dizer é que cada vez mais há uma tendência para ambulatorizarmos cada vez mais. Por pressão de toda a conjuntura económico-social e pelas políticas de saúde, pela própria pressão pelos próprios doentes e por desafio também de todas as equipas que se propõem a tratar os doentes, por forma a tê-los o mais cedo precoce no seu domicílio, junto dos seus e da melhor forma possível. Portanto, cada vez mais tem aumentado o número de patologias, de doenças que têm sido tratadas de uma forma com êxito ao nível da urologia. Ok. Quais considera ser as principais dificuldades a ultrapassar para que a urologia possa ter uma atividade e um percentual maior nas UCAs em Portugal? Olha, eu acho que eu gosto muito de transformar as dificuldades em desafios e, Ok. portanto, acho que os desafios serão sempre o antes, o durante e o depois. Ou seja, quanto melhor chegar o paciente à mesa cirúrgica, e quando eu me refiro a melhor, digo, otimizados todos os seus cuidados pré-operatórios, um bom esclarecimento, uma boa consulta pré-cirúrgica, melhor e maior é a potencialidade de êxito de uma boa cirurgia de ambulatório. O procedimento em si tem de ser um procedimento dotado de todo uma taxa de sucesso alto, com uma equipa bem treinada, com checklists bem feitos, para que o erro seja cada vez menor, dado nós só termos acesso ao doente durante 24 horas, presencialmente, e depois todo um conjunto de situações que nós já temos ao nosso dispor do ponto de vista tecnológico e que a temos de importar e trazer para o nosso lado na medicina, como as teleconsultas, para fazer com que, ainda que o doente tenha alta, facilmente consiga aceder a um profissional de saúde, esclarecendo um ou outro problema para que efetivamente o doente tenha alta com segurança, tenha alta sentindo-se bem, e se existir alguma dúvida, alguma necessidade de algum esclarecimento, facilmente possa ter acesso a uma equipa de profissionais de saúde, porque longe está isto de ser centrado no médico, no enfermeiro ou no técnico de saúde, tem de ser centrado no paciente para que ele possa esclarecer a sua inquietação, a sua dúvida quando chegou ao seu domicílio e possa ficar outra vez tranquilo e possa fazer o seu pós-operatório de uma forma segura, eficaz e proveitosa. Exato. Quais são as vantagens que destaca da cirurgia ambulatória para a urologia? Olha, eu acho que a urologia sempre foi uma especialidade dotada de muita tecnologia, cujo principal objetivo é otimizar o procedimento, minimizando o dano, tornando os procedimentos cada vez menos invasivos. Isto no que diz respeito ao procedimento cirúrgico em si. Depois, se nós conseguirmos otimizarmos o antes e o depois, com a tecnologia, com as equipas bem estruturadas, com linhas de entrada e de saída nos departamentos muito bem otimizados, vai fazer com que a urologia seja por si uma especialidade de excelência e que quase em muitas especialidades, muitos procedimentos possam efetivamente ser realizados em ambulatório e eu acho que longe vai o tempo onde o conceito de cirurgia de ambulatório era aplicável a cirurgias menor, não, cada vez mais aplicamos
cirurgias mais importantes, mais diferenciadas, porque cada vez mais as técnicas anestésicas são melhores, as técnicas cirúrgicas são melhores, o diálogo e a facilidade de diálogo entre doente e equipa de saúde é mais fácil, mesmo quando tem alta, e portanto tudo isto potencia a que muito poucas patologias sejam postas de fora de um potencial para ser realizado em ambulatório. Exato, exato. E os desafios para que a especialidade cresça nos próximos anos no que respeita à cirurgia ambulatória? Olha, eu acho que os desafios são sempre nós tirarmos o doente de casa e devolvemos-lo a casa na melhor forma possível. E uma forma segura, ele vá para uma cirurgia que ele ainda não fez, mas que já sabe muito sobre ela, que eu acredito que esse seja um dos segredos. É muito mais fácil nós entrarmos numa sala escura se alguém nos descreveu a disposição da sala, do que entrarmos numa sala escura em que não sabemos nada da forma como ela está distribuída. Portanto, uma excelente informação pré-operatória, pós-operatória, uma fácil ponte com o doente. Isso do ponto de vista relação equipa-doente. Depois, intra-equipa, os procedimentos têm de estar otimizados ao máximo, porque não podemos falar em cirurgia minor, pelo contrário, esta cirurgia é aquela que tem de estar tudo muito bem limado e muito bem articulado, porque o nosso timing para reajuste é mínimo, o doente só vai permanecer no máximo 24 horas dentro da instituição de saúde. Portanto, eu acho que o ambulatório pode ser até um exemplo para o internamento, porque nós podemos otimizar até diminuindo o tempo até às 24 horas. Ok, ok, doutor. Falando agora da secção que preside, quais são os objetivos da secção de urologia da APCA? O que é que pretendem fazer? Olha, a secção de urologia da cirurgia, a secção de urologia da Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório foi criada neste momento esta equipa por um repto do Dr. Carlos Magalhães, em que queria dinamizar e criar algo diferente na urologia. Efetivamente, a secção é composta, a direção, por urologistas dos várias partes do país, várias partes geográficas, Lisboa, Coimbra, Porto, Cascais, e o objetivo é efetivamente tentarmos trazer um aporte de outras áreas para a urologia, ser o mais inclusiva possível, trazendo não só perspectivas de outras disciplinas, de outras áreas, à equipa cirúrgica, ao procedimento, que só podem maximizar, como também partilhar experiências, partilhar os sucessos e o erro, falando abertamente entre pares sobre as várias realidades que existem ao nível do ambulatório e da urologia em particular. Ok. Têm trazido muitos convidados não médicos para os vossos webinars, por que razão? Olha, exatamente por isso, porque achamos que é muito importante nós, às vezes, sairmos fora da caixa para vermos outras caixas que às vezes têm coisas muito interessantes. Se nós temos uma equipa que está centrada no paciente, todos nós pensamos isso na secção de urologia, portanto, a forma como o técnico de saúde, como o porteiro, como o enfermeiro, como o médico, como o administrativo da alta e todos se articulam, não é mais do que a forma como uma equipa de futebol tem de estar orientada. Portanto, é importante que, por exemplo, como nós já tivemos, um ou dois treinadores de futebol que jogam ao mais alto nível possam dizer como é que se gera uma equipa com várias características. Tivemos também, por exemplo, um psicólogo de uma equipa de futebol também a falar os egos, porque às vezes nas equipas o que é mais difícil de gerir são egos e não são pessoas. Também tivemos um responsável de segurança de aviação civil, um antigo comandante, onde falava num aspecto fundamental, que é reportar o erro. Na medicina, muitas vezes reportamos o sucesso, mas vemos poucos artigos publicados sobre determinada técnica ou determinada que não foi bem sucedida. As pessoas falam com dificuldade, e os latinos, sobre o erro,
declarar o erro, seja erro de procedimento, seja erro de equipa. Ele explicava como numa companhia é preciso os passos fundamentais para que esse erro seja discutido e falado abertamente. E como os vários procedimentos, porque usamos checklist da aviação, mas há muito mais, existe um sem número de itens mais que podemos otimizar para que possamos ter um maior êxito na equipa. Portanto, achamos que existe um conjunto de profissões que na sua caixa, dentro da sua caixa, podem trazer algo de muito importante a quem quer ver a medicina sempre, e a cirurgia de ambulatório em particular, centrada no doente. Exato. E dentro da área da saúde pretendem também chegar a outras pessoas que não apenas da urologia? Sim, isto porque, repare, quando nós falamos que é importante otimizarmos o nosso procedimento, não vale nada nós numa orquestra termos um indivíduo que toca muito bem em baixo, se o indivíduo do clarinete ou do trompete está desafinado. Portanto, o sucesso só será sucesso se os nossos anestesistas estiverem na mesma linguagem do que os urologistas, do que a enfermeira da anestesia, do que a enfermeira da coordenação, do que a enfermeira instrumentista, do que alguns técnicos de saúde, e por que não os administrativos, porque a maneira como o doente, até do ponto de vista empático, chega à sua cama é muito importante. As pessoas podem pensar que não é, mas se experimentar na perspectiva do utilizador um hospital, a forma como é recebida é como na casa, é a forma como chegam ao hotel, como chegam a uma oferta de um serviço. Pessoas, a empatia é fundamental. Portanto, achamos que quanto mais inclusivo nas equipas formos, maior é o proveito, sobretudo do doente, e no fim, maior será o êxito do procedimento. Exatamente. Senhor doutor, para terminar, até onde é que pensa que a urologia pode ir em ambulatório? Olha, eu acho que às tantas, daqui a uns anos, estaremos a dizer, não sei daqui a quantos, estaremos a dizer que quase tudo é feito em ambulatório. Eu tenho a certeza, quando se fez a primeira extração do rim por via laparoscópica, pensava-se que seria impossível fazer esse procedimento em ambulatório. Hoje em dia já o fazemos, não fazemos em todos os doentes, mas alguns já fazemos isso facilmente em menos de 24 horas de internamento. Portanto, depende muito do avanço tecnológico, do avanço, mas que se fazem coisas atualmente que há 20 anos eram impensáveis. Sim, que eu acho que o caminho vai ser para as pessoas cada vez mais se restabelecerem próximos dos seus por todas e as mais variadas razões, sim, e portanto vai ser um desafio constante para a indústria farmacêutica, para a indústria tecnológica, para os médicos, para os enfermeiros, para os anestesistas, para todos, inclusivamente para os doentes, para fazerem uma reabilitação melhor, se prepararem melhor para a cirurgia e, portanto, para todos nós ganharmos com isso. Muito bem. Muito obrigada, doutor Frederico. Até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.